Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus, mais um encontro da palavra do Senhor aqui no canal Frutificai. Hoje nós temos privilégio, né? Falar da palavra de Deus sempre é um privilégio, mas hoje nós temos um tema especial. Nosso tema de hoje é: a Bíblia aconselha a não discutir religião? E diz o porquê? Bom, nosso texto base, querido, se encontra em 1 Timóteo, no seu capítulo 6, versos 3 até o 6. E eu tenho certeza que esse tema parece aleatório, mas não é. Ele foi realmente pensado. Ele veio realmente para trazer sabedoria, queridos. Veio para trazer, assim, mais consciência, até mesmo aos meus inscritos e também a todos aqueles que visitam este canal, querido. Será que você já ouviu algum pregador, algum pastor que de repente estava em cima do púlpito e, ao mesmo tempo, em vez de ele falar da palavra, ele acaba perdendo tempo falando palavras que podem atacar uma pessoa ou outra, ou está falando uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a palavra do Senhor? Ou até mesmo você já pode ter visto na rede social. Na rede social, o que mais tem, se você parar para pensar, são pessoas que às vezes estão atacando a outra, mas às vezes utilizam até a palavra de Deus para poder ser um objeto, em vez de ser para a edificação da igreja e de todos aqueles que a ouvem. Às vezes tem aquele radar para chegar na pessoa e a pessoa entender que é com ela. Será que você já viu isso nas redes sociais, queridos? E aquela conversa informal que acontece às vezes entre duas pessoas, as pessoas estão falando sobre coisas aleatórias e de repente alguém fala sobre religião. E aí uma pessoa tem uma opinião, a outra pessoa tem outra opinião. O que acontece? Muitas das vezes essa conversa não vai terminar tranquila e acaba que a discussão sobre religião acaba não trazendo nenhum ponto positivo. Bom, queridos, você já deve ter até ouvido dizer que existe um dito popular que coloca a religião entre os pontos que a gente não discute. Bom, eu gostaria de trazer aqui, realmente, a palavra de Deus, ela nos dá esse norte que nós não devemos discutir religião. E se ela diz: tem motivo? Por que seria? Bom, é hoje que nós iremos falar desse tema e olha, você vai se surpreender, querido. Você vai se surpreender, você vai ficar assim, pasmo, porque realmente existe e é muito claro, nítido, os motivos pelos quais a palavra nos dá sobre esse assunto. Eu já tinha estudado muito, mas dessa vez vamos passar para você no detalhe, queridos. Fique comigo até o final, não pule, não passe o vídeo, senão você vai perder algum detalhe e de repente vai fazer falta para você ter um entendimento completo. Mas claro, sempre pedindo a vocês com um pedido de irmão, um pedido de um servo fiel, um servo humilde, se inscreva no canal, querido. Compartilhe na sua rede social, fale do nosso canal, porque nós estamos aqui para abençoar famílias e vidas. Não estamos aqui para discutir, tá, queridos? Não estamos aqui para debater, estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Dito isso, queridos, vamos então ler o nosso texto base que diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Oh, amados, olha, nós vamos falar essa palavra aqui de 1 Timóteo do detalhe, queridos. Você vai se surpreender, realmente é uma palavra que Paulo, ele está aconselhando, mais uma vez aqui eu estou falando sobre uma parte onde Paulo aconselha o jovem Timóteo que estava ali tendo uma dificuldade na igreja em Éfeso. E aqui, queridos, existiam falsos ensinadores e essas pessoas pregavam muito sobre riqueza. Você vai ver que no decorrer, para frente desses versos, você vai ver muito sobre riqueza. Mas não era somente a riqueza que era o ponto principal desses falsos ensinadores. Eles também pregavam o legalismo judaico
e também o gnosticismo pagão. Eles se achavam melhores do que os outros, eles pensavam que tinham as melhores experiências sobrenaturais. Então tudo isso para eles era uma forma de confirmar que eles tinham a razão ou que eles eram realmente pessoas escolhidas. Mas, queridos, isso estava se disseminando, isso estava se espalhando na igreja de uma tal maneira. Então Paulo aconselha para que o jovem Timóteo e também os presbíteros possam identificar esses falsos mestres. Vamos entender, queridos, que quando Paulo ele diz para Timóteo identificar esses falsos doutrinadores e mestres, isso era uma medida preventiva e protetiva à igreja. E vemos que ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Ou seja, essa pessoa, em primeiro plano, ela não pregava o evangelho, ela pregava outras palavras que nem eram a de Jesus. Agora veja bem, quando nós lemos, muitas das vezes as pessoas falam assim: mas porque antigamente só tinha realmente o Antigo Testamento, não tinham as palavras. Mas veja que Paulo está aqui dizendo que eles não falavam conforme as palavras de Jesus, porque já existiam sim registros das palavras que o mestre tinha dito. Então, queridos, nós estamos aqui com uma parte importante mencionando que esses falsos mestres, eles divergiam, não aceitavam muitas palavras que Jesus deixou e que já estava sendo registrado e já estava passando para a igreja. Então isso é muito importante. Vamos ver conselhos que, se praticássemos, nós evitaríamos muita divisão. E está exatamente nessa passagem que lemos. Nós vamos realmente nos aprofundarmos nela. Veja, em primeiro plano, eu posso dizer, ele diz: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras. Paulo afirma que esses falsos mestres não tinham entendimento profundo e não entendiam nada. Então, eram balelas, queridos. Eles entravam em contendas, eles gostavam de discussões. Eles amavam falar sobre religião, mesmo que eles não soubessem. Então, se você, queridos, veja bem, se você estuda a palavra de Deus, se você se aprofunda nas Escrituras e você vê de repente uma outra parte que está totalmente fora do conhecimento ou totalmente fora do ensinamento genuíno, primeira coisa, não entre em debate. Porque veja o que está acontecendo aqui. Paulo está aconselhando a Timóteo que existiam essas pessoas que eram soberbas, então eram altivas. Essas pessoas tinham o delírio, elas deliravam acerca das questões e mais, não sabiam nada e entravam em contendas, elas gostavam disso. Então, às vezes nós pensamos assim, nós queremos proteger e nós queremos defender a palavra do Senhor. Mas entenda, queridos, que a palavra do Senhor é imutável. Não é porque uma pessoa fala A, outra pessoa fala B, mas nós não podemos deixar a nossa opinião fique no ar. Nós não podemos ser neutros. Calma, querido. Você pode defender a palavra de Deus. O que nós estamos aqui dizendo não é que você não pode falar a sua opinião. O que nós estamos aqui ensinando é que não precisa entrar em discussão ou debate, porque você nitidamente vai entender que aquela conversa não vai chegar a lugar nenhum. E é exatamente isso que Paulo está dizendo para Timóteo: olha, não faça isso. Por quê, querido? Em vez de ele abençoar, em vez de ele realmente... Aquelas pessoas ele não iria trazer, porque essas pessoas estavam querendo entrar num caminho totalmente de legalismo, um gnosticismo pagão. Eles queriam outro caminho. Eles já estavam com o seu pensamento totalmente contaminado e queriam contaminar outros. Só que agora nós vamos entrar aqui para eu te dizer o que a palavra está afirmando. Queridos, é muito sério. Para aí o que você está fazendo, eu peço a sua atenção. Me desculpe se de repente você está fazendo algo de muita importância nesse momento, mas se você não puder, pausa o vídeo, abra posteriormente
porque o que eu vou dizer agora, queridos, é muito importante. Eu mesmo fiquei impactado nas primeiras vezes que eu li e somente agora eu estou podendo trazer no detalhe para você. Queridos, olha o que a palavra vai dizer para mim e para você. Se você ler a palavra, ela diz quais são as consequências de você entrar em discussão. E era exatamente o que Paulo estava dizendo. Olha as consequências que vai acontecer. A primeira que ele diz, vai nascer invejas. Queridos, você já viu que em uma discussão sobre religião entre um e outro, seja no ambiente dentro de rede social, ou pessoalmente, ou em cima de púlpito, em qualquer ambiente, sabe o que acontece? Quer ser melhor do que o outro, quer ser maior. Nasce o que? A inveja. Ah, não posso admitir isso. Eu não posso admitir. A discussão acaba trazendo esse sentimento negativo. Ah, eu quero ser melhor e tal. E nós sabemos, tem outras passagens lá atrás que não fala sobre discussão, mas que traz isso também. Segunda coisa, porfias. O que seria porfias, Guilherme? Confronto verbal intenso. Veja, isso daí edifica o corpo de Cristo, querido? Você entrar em confronto verbal intenso? O que você entende que a porfia vai trazer como consequência? Começa com confronto intenso. Passa daí e vai para onde? Bom, não precisa nem de legenda. Eu acho que aqui Paulo já está escalonando para Timóteo todas as consequências pelas quais discutir religião não é bom. Terceiro ponto, blasfêmias. Amados, nós podemos, em uma discussão sobre religião, nós podemos fazer com que a pessoa fique tão irritada, irada, a ponto que ela pode blasfemar. E aí, aqui eu deixo para você sobre esse ponto tão importante, é tão importante, querido, que você pode até fazer com que uma pessoa se jogue, ela venha entrar no abismo, porque blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Tem um estudo especial sobre esse pecado sem perdão, eu vou deixar a capa dele aqui, você pode olhar depois, vá lá depois e olhe que pecado terrível é a blasfêmia contra o Espírito. E ele fala, ó, pode surgir numa discussão o quê? Blasfêmias. Quarto ponto, queridos, ruins suspeitas ou suspeitas maldosas. Bom, queridos, isso também pode surgir numa discussão. Se você olhar numa discussão entre religião, entre pessoas, o que vai acontecer? Qual vai ser a testificação até a referência que você dará para quem estiver próximo ou para quem souber? A pessoa não vai ter a menor suspeita boa a seu respeito e a respeito do outro. Vai ter a suspeita de quê? Tá vendo? Ó, aquele irmão irou, aquele irmão saiu da linha, aquele irmão falou palavras de baixo calão, aquele irmão não vigiou. Isso é coisa realmente do cristianismo, isso é uma atitude cristã. Suspeitas ruins, queridos, suspeitas maldosas podem surgir numa discussão, querido. Coisas que não trazem edificação nenhuma para o corpo de Cristo. Então, veja o que vai continuar falando a palavra de Deus. Queridos, eu preciso muito que você venha comigo, não perca nenhum detalhe, não se distraia, porque o assunto é sério. Veja que ele fala assim, perversas contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Bom, queridos, veja que nesse verso, Paulo agora está descrevendo o quê? Ele já passou pelo processo onde ele fala quais são as consequências de você discutir religião, o que pode acontecer, o que não é bom, só tem ponto negativo, você já entendeu isso. Agora Paulo vai falar de características exatamente dessas pessoas que de repente você pode estar debatendo, e que era o caso de Timóteo. Olha só com quem ele estava lidando e veja também que são motivos pelos quais você não deve debater, querido. Como que você vai debater com uma pessoa que a característica dela, em primeiro ponto, é o entendimento corrompido? Veja que ali estava dizendo, contendas de homens corruptos de entendimento. Já temos aqui um resultado previsível, querido. Ou a discussão não irá acabar, ou se acabar, pode acabar de uma forma ruim. Porque o entendimento da pessoa, de repente, que você pode estar tratando, ela pode já estar com a mente cauterizada, ele pode estar com a mente já
que ele não adianta. Pode ser uma pessoa que você vai falar 1, 2, 3 horas e nada vai acontecer, a não ser um estresse, ou não ser palavras que não vão edificar. Segundo ponto que Paulo vai dizer sobre as características dessas pessoas: privados da verdade. Aí a gente pode pensar assim, privados da verdade. Então quer dizer que, na verdade, o que quer dizer aqui é que eles não tinham acesso à verdade. Por quê? Estavam sendo cerceados de alguma maneira? Não tem nada disso, nada disso. A verdade não foi omitida, não foi escondida. O que acontece é que essa pessoa ensina de forma errada. E ele faz isso de forma consciente, totalmente contrário ao caminho da verdade, ao contrário da verdade. Eles não foram privados da verdade. O que na verdade estava acontecendo é que eles mesmos não queriam a verdade. Então, queridos, vai existir pessoa que já está com a mente corrompida, contaminada, pessoa que não muda e já está ali praticamente a verdade para ela não é essa e não vai ser essa. Ele já tem na sua mente, não é isso aí, não adianta falar, eu não aceito. Terceiro ponto, cuidando que a piedade seja causa de ganho, queridos. Aí eu entro porque essa é uma das partes. Eu já tinha falado sobre o legalismo, sobre o gnosticismo, como eles pensavam, né? Mas veja, também existia esse ponto forte que hoje é muito comum, que é o quê? A motivação é hoje ganhar através do evangelho, ganhar através da palavra do Senhor, usando a palavra do Senhor para ganhar o quê? Obter o seu sustento, ganhar dinheiro, ficar aí mais abastado. Queridos, nada contra a pessoa que tem o seu ganho justo, tem o seu ganho através do seu esforço, até porque a Bíblia nunca deixou de dizer que seria através do nosso suor que comeríamos. Isso está lá em Gênesis, querido. Isso daí foi logo o que Deus falou para Adão, logo. Vai ser através do seu suor, meu amigo. Vai ser através do seu esforço que você vai comer, vai se alimentar. Mas existem pessoas que, como esses aqui, a causa deles, ou então o motivo, aquilo que trazia para eles a alegria, não era nem falar a palavra do Senhor, mas era a consequência, ou era o resultado que isso traria. Dinheiro. Bom, querido, está muito claro aqui que se você quer falar usando a palavra de Deus, mostrando que há uma riqueza muito mais importante, que a riqueza espiritual, a riqueza que nos espera, nos aguarda lá com o eterno, essa pessoa não vai te dar atenção, queridos, porque ela está presa à riqueza aqui da terra. Então, queridos, se você entende isso e você quer entrar na questão, já sabe que não vai ser muito proveitoso e frutífero. Quarto ponto, conselho que é dado de forma clara, queridos, por Paulo. E essa aqui é para mostrar para todo mundo que a Bíblia, ela relata isso. Olha aí o que Paulo está dizendo. Aparta-te dos tais. Ou seja, não fique perto, fique longe desses. Longe. Queridos, você quer defender o evangelho? Você não aguenta ouvir heresias? O ensino daqueles que ferem os princípios de Deus, você não os suporta? Não discuta, querido. Não confronte. Não entre em debates. Eu sei que às vezes nós queremos, em defesa do evangelho, sermos porta-vozes, até porque a palavra de Deus ela nem precisa disso. O que ela precisa é de pessoas que estão vendo outras sofrendo e que realmente o seu coração está frutífero, seus olhos estão totalmente abertos, seu coração está aberto. Aí sim, o que você tem que fazer é pregar a palavra. Pregue a palavra, utilize-se da palavra o tempo inteiro. Você não precisa usar a sua experiência pessoal, você não precisa usar exemplos, apesar de Jesus ele se utilizar de parábolas às vezes para ensinar, mas isso era uma forma didática do mestre. Mas pense, queridos, não será por força da sua voz ou até mesmo pela entonação que você fala. Se você acha que a autoridade de voz faz alguma coisa, infelizmente eu quero te dizer que nada disso adianta. Porque vai ser a forma como eu falo. Não vai ser dessa forma que alguém vai ser convencido e que vai entender a verdade. Pregue a palavra e deixa o agir do Espírito Santo acontecer. Então, Guilherme, resumindo tudo, então, discutir religião, não é para discutir. Não devemos discutir religião. O que nós devemos fazer é pregar a palavra. Nós devemos
levar a palavra. Nós devemos falar da palavra. Ela por si só já diz tudo. E ainda temos uma pessoa especial que nos ajuda, o nosso Senhor Espírito Santo. Ele vai estar ali fazendo o trabalho mais pesado. Você está com a parte mais fácil. Você está falando a palavra. E o Espírito Santo vai trabalhar no coração daquela pessoa. Eu espero, querido, que você tenha entendido a mensagem. Por que a palavra de Deus está aqui ensinando? Veja as consequências, veja quem são as pessoas que de repente você pode estar ali em confronto ou até em debate. Não vai lhe trazer nenhum benefício, não vai lhe trazer nenhum louro para você dizer que ali você conseguiu. Às vezes as pessoas pensam que você ter o argumento, né? Utilizar a palavra e ter o argumento, ter ela toda decorada a ponto de falar assim, venci. O que a pessoa falou, venci. Mas na verdade você acabou deixando o coração da outra às vezes magoado, deixou o coração da pessoa humilhada, entendeu? Então, em vez de a gente entrar por esse caminho, por que a gente não mostra realmente um sentimento de compaixão, piedade, pela ignorância, às vezes pela forma errada de agir, pela forma como está tentando ensinar, e a gente mostra a palavra de Deus sem ferir os corações. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, o teu caminhar e também a tua família, em nome de Jesus.